Olá! Hoje o programa Viva a Vida traz para vocês noções sobre cuidados que as empresas precisam ter nos processos de recrutamento e seleção, porque é muito importante que as empresas tenham noção exata do que pode e do que não pode ser feito para a seleção e recrutamento dos seus funcionários e dos seus colaboradores. Isso faz toda a diferença e é um período do contrato que não pode de forma nenhuma ser negligenciado. Hoje eu recebo aqui no programa Viva a Vida a psicóloga, coach e consultora de recursos humanos, a Josiane Sobral. Ela atua há mais de 20 anos em multinacionais de grande porte e na área de recursos humanos. Prazer em tê-la aqui, Jô. Posso chamá-la de Jô? Pode me chamar de Ai, Jô. que bom. Obrigada, viu, por você Prazer estar meu, aqui Virginia. conosco. E tenho também aqui a nossa sempre companheira, doutora Leila Salvati, advogada especializada em direito trabalhista empresarial, e que nós extrairemos dessas duas pessoinhas tudo o que precisamos saber em termos de empresas, o que é necessário para bem recrutar os seus funcionários. Eu sei que a Josiane aqui para nós, a Jo, ela é apaixonada por pessoas. O seu propósito, lógico, é impactar positivamente a vida dessas pessoas, apoiando-as para alcançar os seus objetivos pessoais e profissionais. Tá certo isso, Jô? Você é mesmo apaixonada por pessoas? Sou apaixonada por pessoas. Sempre gostei muito disso. Que bom! De ajudar as pessoas a se conhecerem, a buscar os seus objetivos, a alcançar e ser o melhor que elas podem ser para elas mesmas e, consequentemente, para as outras pessoas também. Isso é muito bom, né, gente? Olha, a primeira pergunta que eu quero deixar aqui para Jô, e depois eu gostaria que a doutora Leila complementasse na seara do direito trabalhista empresarial, porque aí nós fechamos o raciocínio com tudo que o empresário precisa para saber aí em termos de recrutamento do seu pessoal. Quais são as etapas, Jô, do processo admissional ou a chamada pré-contratação? São três processos bem distintos, né? Uma é a fase do recrutamento, que é onde a gente vai buscar esse profissional no mercado, então a gente tem que tomar muito cuidado de como a gente vai fazer o anúncio dessa oportunidade de emprego, né, para a gente evitar problemas futuros na área civil, né, trabalhista. E a segunda etapa é o processo de entrevistas, né, que a gente chama da seleção em si, onde tem as entrevistas e as dinâmicas, como isso tem que ser feito, é um outro cuidado que a gente tem que tomar. E, por último, os exames pré-admissionais, né? Quais são os exames que podem ser feitos, como que é feito esses exames e o que é autorizado pela legislação a ser feito e o que não é autorizado. Então, esses são todos os cuidados que a gente precisa ter antes de iniciar um processo seletivo. Ou seja, antes de colocar a vaga à disposição, tem que tomar cuidado com tudo isso, Tem que né? tomar cuidado com tudo isso. Doutora Leila, com relação a essa fase de pré-contratação, o que a senhora pode complementar aí essa assertiva da Ju? Doutora, como a senhora bem falou na abertura, é uma fase negligenciada pelas empresas. Isso é E verdade. essa negligência tem trazido um número grande de ações trabalhistas. Então, essa negligência ela pode ser complementada com profissionais da área da JO e com profissionais da área do jurídico. Isso certamente evitaria um passivo trabalhista. Mas é engraçado, é possível passivo trabalhista se ainda a pessoa nem é funcionário da empresa? Sim, doutora, é possível, na fase pré-contratual. Qual seria um exemplo? Eu vou dar um exemplo de ato discriminatório. Certo. Tá? É como, por exemplo, exigir num edital de emprego a boa aparência. É um ato discriminatório. Olha Exigir só. boa aparência, exigir determinado peso, às vezes até determinado tipo de sexo para certas funções. E o exame admissional, ele é necessário mesmo? Sim, ele é necessário Para todos os tipos de empresa? para todos os tipos de empresa.
Entendi. E é exatamente nessa seara que faz diferença as profissões. Um como a Jo. profissional, as empresas, às vezes, elas não se percebem o quanto isso é investimento, porque um bom profissional traz lucro para a empresa, não é verdade? Jo, quais os cuidados que a gente deve tomar, o empresário deve tomar na etapa do recrutamento em si? O recrutamento é a oportunidade, né? Como você vai divulgar essa oportunidade. Então, como a Leila disse, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão discriminatória. A gente tem que pautar essa oportunidade de emprego focando nas competências técnicas que são necessárias para a execução daquele cargo. E quanto mais objetivo, mais claro a gente for nesse processo, melhores os profissionais a gente vai trazer. Então, a gente não pode colocar dentro de um processo seletivo que eu exijo pessoas de idade a tal idade. Eu não posso colocar num processo, numa oportunidade, né, que eu preciso de pessoas que tenham formado na universidade tal. Porque todas essas ações, elas são discriminatórias. Por quê? Principalmente quando você foca uma universidade, você está deixando outras oportunidades, outras pessoas de terem oportunidade, né? Porque você foca uma única universidade. E isso não significa que quem não fez aquela universidade específica não tenha as competências técnicas necessárias para aquela posição. Exatamente. Então, agora, essa questão de discriminação, doutora Leila, uma vez estudando, fazendo especialização em direitos humanos, a gente parte do princípio da igualdade, onde a gente tem que tratar a todos com igualdade, por isso a discriminação, então, ela é vedada, né, em todos os termos, gênero, religião, raça e por aí vai. Mas alguns cargos podem ser exigidos um determinado biotipo físico, por exemplo. Abriu vaga para concurso de Dragões da Independência, para ficar lá guardando o Palácio do Governo, em Brasília. Então, em tese, poderia-se exigir a altura mínima de 1,80 m. Porque para este cargo é possível que se faça determinado tipo de exigência. Doutora Leila, tem algum exemplo nesse sentido? Doutora Virgínia, eu vou pegar o gancho da Jo. Sim. Ela falou em idade. Na CLT, nós temos uma profissão, por exemplo, que é o trabalho em subsolo, que é a idade máxima de limite é de 50 anos de idade. Então, nesse caso específico, tranquilo, não é um ato discriminatório. Mas quando se generaliza, eu tenho visto inúmeras ações de dano moral, exatamente por isso. Inclusive, o Estatuto do Idoso proíbe que se a vaga de emprego ela seja divulgada com uma dada idade. Então, por isso que é importante, porque existem exceções e existem exceções das exceções. Um outro exemplo que eu me lembrei aqui é a delegada da Delegacia da Mulher. Então, é sempre exigido que seja do sexo feminino, a delegada, salvo engano, por favor, mas pelo menos eu acho que seria isso, porque a mulher entende melhor a mulher. Então, um delegado ali não seria interessante para esse cargo. A delegada é que seria. Mas é muito importante que você, empresário, tenha conhecimento perfeito do que pode e do que não pode ser exigido para uma vaga de emprego. A gente já volta, um pequeno intervalo, não saia daí que tem muita coisa ainda para a gente conversar. Retornamos com o nosso programa Viva a Vida. Eu estou aqui conversando com a Josiane Sobral. Ela é psicóloga, coach e especialista em recursos humanos, trabalhando há muito tempo com grandes multinacionais. E conseguimos trazê-la hoje para dividir conosco, e principalmente com os empresários, um pouco do seu conhecimento para pré-contratação. Então já temos a questão da seleção, do recrutamento, né? E agora eu quero perguntar para a Jo se na etapa de seleção desses candidatos à vaga oferecida pela empresa, quais os cuidados são importantes?
João? Assim como a etapa do recrutamento, a etapa da seleção, a gente tem que tomar muito cuidado também com as perguntas que você vai fazer ao candidato. E a gente tem que se restringir muito a atos e fatos, né? E as competências técnicas e as competências emocionais desse candidato para aquela oportunidade de emprego. Então, eu não posso fazer perguntas para ele, por exemplo, se ele é casado, se ele tem filhos, porque isso não impacta no desenvolvimento, nos resultados que ele pode trazer para a empresa, né? Então, por exemplo, se eu pergunto para ele, você é casado, você tem filhos, com quem que você vai deixar seus filhos? Isso Principalmente se for uma mulher a candidata, né? Exatamente. Isso é âmbito pessoal, então não está focado na parte técnica, nas experiências profissionais. E o que eu tenho que fazer sempre é trabalhar muito com entrevistas por competências, né? Para você trazer um pouquinho das habilidades, dos conhecimentos e das competências que o profissional tem em determinada área, né? Então você pode falar uma situação específica que acontece no dia a dia. Você foi até um cliente, chegou nesse cliente, você não foi atendido e gastou o seu tempo, tudo. Como que você lida com essa situação? Né? Então, por exemplo, é uma situação. Então, sempre buscar situações do dia a dia profissional. Práticas. Trago para o selecionador visão de como é aquele profissional no dia a dia. E é nessa etapa de seleção que a inteligência emocional conta muito? É nessa etapa de seleção. É nessa etapa que a gente vai conseguir conhecer um pouquinho mais sobre o candidato, né? Então, assim, a gente tem uma série de ferramentas que a gente utiliza também. São ferramentas de psicologia, são ferramentas focadas em personalidade, em comportamentos, inteligência emocional, e tudo ferramentas que são autorizadas pelo Conselho de Psicologia, né? Uma delas, Ju. Uma delas é o MBTI, que é uma ferramenta que a gente utiliza de comportamento. E são testes psicológicos. Então, os testes psicológicos, eles são legais. Eles são legais. E tem que ser aplicado por um profissional especializado. Sim. Né? Então, assim, nos meus processos, eu sempre utilizo o DISC, tanto nos meus processos de coach, quanto nos processos de seleção. O DISC, ele vai mostrar para mim o quê? Quais são os comportamentos que aquela pessoa tem no dia a dia, né? E como ela se adapta aos ambientes. Isso é importante até para saber se ele está adequado àquela vaga específica, porque às vezes a vaga pode exigir uma pessoa mais competitiva, né? Exatamente. Que seja mais firme, que seja proativa. E outra vaga que exija paciência, que seja uma pessoa conciliadora. Mais então, analítica, né? Sim, então, isso depende muito, isso é muito importante para a empresa, pelo que eu percebi, Sim. né? A pessoa certa no lugar certo, que é o que a gente fala sempre, né? Então, assim, quais são as competências que eu tenho, que eu preciso para esse cargo? Quais são as competências que esse candidato tem? E aí a gente faz essa análise, né? Muito bom. E na fase da seleção, da pré-seleção, pode solicitar ou investigar aspectos da vida financeira do candidato, exigir antecedentes criminais. Vou passar essa pergunta para a doutora Lele. Pode, doutora Lele, exigir tudo isso? Com relação a antecedentes criminais, a maioria das empresas exigem, só que não pode. É considerado um ato discriminatório. Temos várias ações de dano moral em cima disso. Entretanto, como tudo, tem uma flexibilização. O STF entende que se eu tenho um perfil de uma profissão que ela exige um dado cargo de confiança, então é necessário. Como, por exemplo, um diretor financeiro, uma babá, uma cuidadora de idosos. Acho que dentro das empresas que a gente tem bastante, né, o pessoal da guarda, né, o cuidado, a segurança, né, do ambiente. Segurança, sim. Então, isso também a gente pode ter? Podemos também, em casos como esses. E agora, mas são exceções, né, doutora? Como que eu falei, tem pode que ser exigir, tratado como exceções. Pode exigir teste de gravidez? Todo mundo quer saber. É curioso, né? Essa pergunta, ela me soa uma pergunta curiosa, porque já tem muito tempo que não pode ser exigido e algumas empresas ainda continuam exigindo. Porque as pessoas têm curiosidade nesse sentido e os empresários continuam achando que podem. A vida financeira também. O artigo 508 da CLT,
Ele foi revogado em 2010 e tem muitas empresas que continuam exigindo. Jô, e o exame médico admissional? É realmente assim, um mero requisito burocrático que só atravanca ou realmente ele tem a sua necessidade ali para essa ocasião? Não, ele não é nada burocrático, é um processo que precisa ser feito para a gente resguardar tanto a empresa quanto a saúde do profissional, né? Então a gente tem uma série de exames e todos esses são baseados em duas ferramentas. O PPRA, que é o Programa de Prevenção e Riscos Ambientais, que ele faz uma análise de quais são os riscos que tem na empresa, né? E aí, através do PPRA, o médico do trabalho desenvolve o PCMSO, que é o Programa Ocupacional de Saúde e Segurança do Trabalho. Então, ali, para cada tipo de profissão, tem um tipo de exame que o profissional precisa fazer. Então, por exemplo, um profissional que vai trabalhar, um eletricista que vai trabalhar em altura, é necessário ele fazer o exame de eletroencefalograma. Por que ele precisa fazer isso? Porque a vida dele está em risco, porque ele está em altura. Se ele tem algum problema cardíaco, ele pode cair e sofrer algum dano Física até mesmo, para a integridade física dele, né? Então, é necessário. Então, pessoas que trabalham com pó de alumínio, pessoas que trabalham com pintura, esses pintores de casas também, eles precisam... De carros, né? De carros. Eles precisam fazer um outro exame que chama espirometria, para ver o nível de funcionamento do pulmão deles. Porque dependendo do nível, tem uma tolerância ali, ele não vai poder atuar dentro daquela atividade, porque traz um risco para a saúde dele. Doutora Leila, e na área jurídica? Por que o exame físico admissional é importante? Na área jurídica, esse exame ele deveria ser bem mais do que específico, como a Jo falou. Existem exames específicos, mas deveria também ter uma entrevista específica para cada cargo. Com isso, a gente evitaria muita doença laboral. Tem funcionários que entram no dada empresa e já vem com doença laboral antecedente. Pré-existente, né? Pré-existente. Evitaremos muitas ações de doença laboral nesse sentido. Seria uma segurança para o funcionário, né? Para a própria empresa e também. para a empresa, né? Se os testes físicos, os exames físicos fossem mais elaborados ainda. E uma entrevista mais minuciosa nesse sentido. Um apoio jurídico para essa empresa nessa parte da seleção seria muito interessante, né? Inclusive um código de conduta com determinadas perguntas para se fazer para o funcionário para aquela função. A maioria das empresas tem código de conduta, mas não tem aplicação prática no dia a dia. Ou seja, não fiscaliza, né? Não fiscaliza. E realmente as doenças laborais, elas vêm com o tempo e algumas já são catalogadas, não precisa nem fazer muita prova, né? Mas muitas outras é necessário que o ambiente do trabalho seja então periciado e tudo mais, né? Vamos pegar um exemplo aí. Pegamos um motorista. A coisa mais comum que tem no motorista é doença de coluna. Só que muitas vezes o cara tem lá 45 anos de idade. Ele já dirige desde os seus 20 anos de idade. Muitas vezes ele vem com isso, doença laboral, de outras empresas. Sem falar que a doença da coluna é uma das coisas mais comuns que tem. Alerta também, né? Que é Alerta muito, também, né? da digitação. E aí não é discriminatório você exigir um exame físico específico desse. Não, o certo seria exigir um exame físico específico e também uma entrevista minuciosa. Agora, só para complementar e fechar esse bloco, eu queria perguntar aqui para a doutora Leila o seguinte: o teste toxicológico para o candidato é legal? A empresa pode solicitar? Temos que ver caso a caso. Tá? Em regra, é discriminatório. Entretanto, se a gente pega, por exemplo, uma situação de um motorista, ao contrário, a própria lei de motorista exige. A lei de motorista que alterou a CLT de 2015, ela exige esse teste. Muito bom, eu acho. Então, assim, em regra, não pode pedir. Em regra, Mas não. existem exceções e eu creio que ainda existam exceções das exceções, né? Mas temos que analisar caso a caso. Então, por isso que é importante que o empresário saiba exatamente o que ele pode e o que ele não pode fazer, porque muitos desses atos são discriminatórios, sim, e podem gerar um passivo trabalhista muito grande para a empresa, né, doutora?
Exatamente, por isso que se faz necessário uma boa conversa do RH com o jurídico. O jurídico deve andar de mãos dadas com o RH. Sempre, né? Sempre. É essencial realmente o jurídico, assim, é um parceiro muito forte E traz da área de segurança recursos para o humanos. profissional da área de recursos humanos, Sim, né? porque hoje a gente tem que tomar muitos cuidados, assim, que talvez no passado a gente não tinha tanto esses cuidados. E hoje, com essa questão da internet e tudo, então a gente tem que tomar muito cuidado. Tanto o empresário quanto o colaborador também, né? De estar expondo a empresa, e a gente precisa tomar esses cuidados, e o jurídico é o nosso parceiro, porque quem vai entender da lei, das aplicações dessas leis, é o jurídico. Então, assim, qualquer coisa que a gente tem que consultar o E jurídico. principalmente um jurídico preventivo, né? Exatamente. A gente tem que trabalhar na prevenção, né? É. Na parte jurídica. Então, assim, quando Evitar for o fazer- problema, né? Isso. Quando você for divulgar uma oportunidade de emprego, então você faz a oportunidade de emprego, é importante que o jurídico olhe e valide aquilo. Não, isso aqui tá ok, pode divulgar, né? Porque às vezes uma palavrinha minúscula, mínima que tem ali, pode causar problemas lá no futuro. Como a gente sabe, uma vírgula no lugar errado muda todo o conceito da frase, né? Exatamente. Então você não saia daí, porque esse bloco está acabando, mas tem o próximo bloco onde nós vamos continuar conversando sobre o recrutamento, a seleção e a pré-contratação do funcionário. Eu estou aqui com a doutora Leila Salvati, ela é advogada especialista na área trabalhista e empresarial, e com a Josiane Sobral, que é psicóloga, coach e trabalha como consultora de recursos humanos em grandes multinacionais. Nós estamos aí tentando extrair das duas para que você, empresário, microempreendedor, todos aqueles que ousam, né, nesse país trabalhar como empresário, que vocês possam ter um pouco mais de conhecimento nessa área da pré-contratação, que antes tem o recrutamento, tem a seleção, mas a gente já falou disso nos outros blocos, agora nós vamos falar um pouco sobre a pré-contratação. Josiane, quando o candidato está na etapa de realização dos exames admissionais? Primeiro eu quero saber o que são exames admissionais, mas quando ele está nessa fase, ele já pode considerar que ele está contratado? Os exames admissionais são os exames que são específicos para que a gente avalie a saúde do colaborador e faça uma referência ao cargo que ele ocupa, para ver se está coerente a saúde dele com o cargo, tá? E nessa fase, ele ainda não pode ser considerado contratado pela empresa. Por quê? Porque ele ainda está na fase de pré-admissão. Então, a gente vai avaliar se a saúde dele está adequada para trabalhar naquele posto. Então, ele não é considerado contratado ainda. Então, o que as empresas têm que fazer nesse momento? Pedir para o candidato, se ele estiver trabalhando, que ele não peça a demissão do emprego atual dele. Isso é importante, né? Tá? Porque pode ser que não tenha compatibilidade entre a saúde dele e o cargo que ele vai ocupar. E a empresa não vai poder contratar ele. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E aí é que entra o exame médico admissional, é nessa fase? É nessa fase. Ah, é bom saber, hein? Bom para todos nós, né? Doutora Leila, e se a empresa desistir da contratação do candidato, ela pode ser penalizada? Porque isso é muito importante. Dependendo das condições, ela pode ser sim. Como a Jo falou, principalmente se ela deixou um cargo anterior por uma promessa de emprego, uma promessa válida de emprego. Nessa promessa válida de emprego, inclusive, podemos considerar a perda efetiva de uma chance. Dependendo das condições. Isso que eu ia perguntar, porque tem a questão, né, do dano moral pela perda de uma chance. No civil é muito mais complicado, mas parece que na área do âmbito trabalhista é mais aplicável essa questão do dano moral pela perda de uma chance. Desde Né? que seja devidamente comprovado, sim. Uma dica importante é assim, sempre quando a gente vai mandar a documentação que o profissional precisa providenciar, o agendamento dos exames, a gente sempre deixa claro no e-mail ou no documento escrito mesmo, favor não solicitar a demissão do emprego atual, você ainda está em fase de pré-contratação. Dica que vale 1 milhão, hein, gente? Tá vendo só? Doutora Leila, e
no caso da empresa contratar um empregado, registrar na carteira e depois cancelar o registro. Desiste, eu abri uma vaga, abri uma função para determinado setor da empresa, contrato, faço ali, ele ainda está, lógico, que no período de experiência, mas a empresa acaba desistindo da vaga naquele setor. O que pode gerar de responsabilização para a empresa? É curioso, né, que a pergunta dá a impressão que é uma coisa que não acontece, mas é muito comum acontecer. E nesse caso tem gerado dano moral. Inclusive, eu alerto que uma simples rasura na carteira de trabalho já dá dano moral. Nossa, gente, olha que cuidado. E o dano moral normalmente é bem elevado. Os valores são bem elevados. Então, o que eu alerto nesse sentido? Só registre a carteira depois que tiver certeza que o candidato preenche o perfil da vaga. Eu acho que isso é importante aí, como vocês falaram, do RH e o jurídico andarem sempre de mãos dadas e ter aí essa fiscalização, esse comprometimento, né, essa abertura. E eu acho que também é necessário que o RH tenha acesso ao jurídico com facilidade. Sim. E o jurídico também vá até o RH periodicamente para tirar dúvidas, para até verificar se existem dúvidas. Às vezes uma simples conversa, né, doutora Leila? Sugiro reuniões, às vezes uma simples reunião mensal de 1 hora a gente resolve muita coisa com o De RH. alinhamento, Às vezes um bate-papo a gente alinha muitas coisas com o Sim. RH. Então, realmente é muito importante que os empresários invistam, né, num bom RH, num bom profissional, num bom consultor de recursos humanos e num bom escritório jurídico para poder ter essa segurança que é muito importante para não gerar passivo trabalhista que pode destruir uma empresa. Né? O passivo trabalhista, dependendo do tamanho, ele destrói aí anos de trabalho. Que às vezes a contratação de um advogado permanente e de uma consultora de recursos humanos de forma permanente também poderia evitar, né? Eu acho que vou até um pouquinho mais, que às vezes ele também denigra a imagem da empresa, né, ô Virginia? Então, né? Então Tem isso é bem né? complicado também, né? A forma como você As empresas- seleciona pode denegrir a imagem da sua empresa. As empresas investem muito em qualidade, mas na hora da aplicação, aí se esquece, né? Sim. Não tem Aí, às fiscalização vezes, da aplicação. Não tem a fiscalização. É. É o compliance? Eu acredito que seja assim, a parte do compliance. doutora Leila? É um compliance, é uma auditoria, é uma reunião. Eu diria que é um jurídico presente. Um jurídico presente. Isso que a doutora Leila trouxe, a questão da auditoria dentro do RH, ela é muito importante, mas pouquíssimas empresas. Acho que sim, a auditoria, assim como a área jurídica dentro da empresa, ela é extremamente importante. Para quê? Para a melhoria dos nossos processos, né? Sim. E para a gente cada vez trazer resultados melhores para a empresa também. Essa deveria ser a cultura empresarial, mas não é. Exatamente. Então, todas as situações que a gente conhece da parte técnica, mas a parte jurídica a gente não conhece, né? Então, é importante o jurídico estar junto ali para que a gente possa trazer processos para dentro da empresa e resultados que sejam de forma ética, né? Fazendo o que realmente é certo. E fazendo da forma correta também, juridicamente falando, né? Exatamente. Não só ética, mas o correto legalmente para evitar que a empresa sofra depois com reclamatórios trabalhistas desnecessários, né? Exatamente. E agora, para a gente fechar, eu queria perguntar para a doutora Leila o seguinte: o funcionário, depois de admitido, geralmente ele tem um prazo de um contrato de experiência, né? Sim, Ele pode ser demitido durante esse prazo de experiência? pode. Pode? Ele pode ser demitido. O contrato de experiência ele vai até 90 dias, Certo. certo? Ele pode ser feito por 30, prorrogável por mais 60, 45, prorrogável por 45, ou seja, ele pode ser prorrogável por uma única vez, mas durante esse período ele pode ser demitido sim. E não há necessidade que seja por justa causa, pode ser sem justa causa. Pode ser sem justa causa. E quais os direitos que o trabalhador vai ter, o que a empresa vai ter que pagar para esse funcionário que não chegou a cumprir o seu período de experiência, não se efetivou na empresa? Normalmente a gente tem que analisar o contrato, Certo. mas em regra são as verbas normais, como férias proporcionais, 13º proporcional.
E tem alguma diferença entre o efetivo e o que está na experiência? Temos sim. E a diferença são as verbas rescisórias. 40% sobre o FGTS, certo? E aviso prévio. Aí esse que está na experiência não tem direito. Não tem direito. Tá. Então, aquele que está na experiência não tem direito. Eu acho que nós tiramos aí inúmeras dúvidas, né? Tem alguma coisa para acrescentar, Josiane? Não, acredito que não. A gente falou bastante sobre todos os 3 processos aí que vêm antes da contratação. Exploramos bastante o tema, exploramos bastante o conhecimento da Josiane, tudo para você ficar mais seguro e tranquilo. E a doutora Leila Salvati, que é essa sumidade jurídica aqui do meu lado, que sabe tudo sobre o direito trabalhista e empresarial, também tem alguma dica jurídica mais para os empresários que estejam nos assistindo, doutora? Eu volto a repetir. Certo. Temos que ter um RH efetivo de mãos dadas com o jurídico. É a forma da gente evitar um passivo trabalhista. É a ou fórmula pelo menos, do sucesso, né? Ou pelo menos minimizar o passivo trabalhista. É a fórmula do lucro, do sucesso e do crescimento da empresa. Muito obrigada, Josiane. Muito obrigada, Eu que doutora agradeço. Leila. Foi um grande Obrigada, prazer Virginia. ter vocês aqui. Um grande prazer a sua companhia até agora. Se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube. Vai lá, toca o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que a gente vai fazer daqui para frente. E também nos siga no nosso Instagram, que é Machado_Salvati_Cunha_ADV. Tem muita dica jurídica lá para você. E eu gostaria também que a Josiane nos amparasse nesse nosso Instagram com dicas também sobre recursos humanos. Topa o convite, Josiane? Com certeza. Olha, tá vendo só? Gente, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo.